descendo mais o nível da conversa aqui, trazendo quase que já para execução, mas sem entrar na execução, porque daí vai ser mais papel do Kesley falar, eu só queria fechar a minha fala trazendo um exemplo mais prático. E assim, galera, eu peço para não se ater muito ao copy de e-mail que está na tela, porque eu não gastei 2 minutos escrevendo cada um desses copies, ou seja, o foco não está na redação do texto que está na tela, e sim no nível de personalização, tá certo? Não pensem nos dizeres, pensem no nível de personalização. Vejam no primeiro exemplo aqui, quando eu trabalho com uma segmentação genérica, ou seja, eu basicamente não segmento. Eu estou pensando assim, para quem que eu vou escrever esse copy? Ou para quem que eu estou pensando nesse roteiro de ligação? Poxa, não importa. Para a empresa que eu conseguir contato, vai ser isso que eu vou falar. Quando a gente parte desse princípio, a gente obrigatoriamente é genéricos na nossa fala. Ou seja, né, dentro da segmentação, segmentos, botei todos. Porte, pode ser todos. Região, todos. Cargo, todos. Departamento, todos. Né? Poderia ficar até mais pejorativo ser qualquer um, né? Não importa, quero falar com todo mundo. Quando eu segmento dessa forma, ou seja, não segmentando, olha o resultado da mensagem. Eu só tenho um campo pintadinho de amarelo, que é um campo que qualquer ferramenta que dispare e-mail que se preza consegue trocar, né? Troca o metadado ali, nome, pelo nome da pessoa, desde que esse nome exista, né, na base de dados, ele vai trocar o nome ali por Olá, Ricardo. Dali para baixo não customiza mais nada. Super genérico. Veja que eu não consigo falar da dor daquela empresa, afinal nem sei com que empresa eu estou fazendo, eu estou meio que, né, fazendo um disparo massivo e rezando para aquilo acertar alguém. Se a gente fosse atribuir um scoring, né, para uma nota para essa mensagem, seria uma nota muito fraca. Por que uma nota muito fraca? Porque só tem um ponto de personalização. Então, um ponto de personalização, podemos considerar que é uma mensagem totalmente genérica, dificilmente vai vir alguma resposta de e-mail, dificilmente eu vou conseguir uma ligação, um agendamento, qualquer coisa que seja. Provavelmente, esse perfil de mensagem, que é o que a gente está bem habituado de ver hoje, né, a rodo na internet, na nossa caixa de e-mail, no LinkedIn, é o tipo de mensagem que gera mais ruído do que resultado para quem faz. Então, reitero o cabeçalho aí. Se a segmentação é pobre, a personalização vai ser pobre e o resultado vai ser pobre. Por outro lado, se eu invisto tempo na segmentação e faço uma segmentação forte, provavelmente a personalização vai ser forte, o resultado vai ser proporcionalmente forte. E aqui, a nível de segmentação, eu criei um cluster. No meu exemplo hipotético aqui, eu quero empresas do segmento de software, pequeno porte, da região de São Paulo, e eu quero falar com a pessoa que é CEO daquela empresa. Veja que isso é um cluster. Por que é um cluster? Porque se eu mudar do CEO para CFO, já seria outro cluster. Provavelmente, a mensagem aqui do lado, ela já ia passar por modificações. Porque eu mudo uma variável, eu tenho que mudar o índice de personalização. Mas percebam que, de novo, isso é um copy que eu não gastei 2 minutos escrevendo, eu só esvaziei a ideia para conseguir montar um exemplo. Mas perceba a quantidade de caixinhas amarelas que tem. Aqui a gente tem 5 pontos de personalização em um e-mail de praticamente 3 parágrafos. É um e-mail simples e direto que cabe numa tela de celular para ler, né? Em 2 segundos a pessoa que recebeu rastreia e consegue identificar se aquele e-mail é para ela de fato ou se é mais um spam que caiu na caixa de entrada dela. E esse e-mail a gente pode atribuir a ele uma pontuação considerada forte, porque a gente está falando de 5 pontos de personalização. A gente está fazendo desde o básico, que é trabalhar com metadado, né? Chamando a pessoa pelo nome, mencionando o nome da empresa dela no copy do e-mail aqui, né? Sem nenhuma ciência de foguetes, desde que e-mail marketing existe, é possível de fazer. Mas perceba que eu começo a entrar dentro de outros critérios de customização. Então, eu estou fazendo uma inferência ali, falando de 50 colaboradores, porque eu sei que eu estou prospectando empresas de pequeno porte, então eu posso presumir que uma empresa de pequeno porte está na casa das dezenas de colaboradores. Eu posso citar exemplos do segmento daquela empresa, então perceba no segundo parágrafo ali, que tem exemplo 1, 2 e 3, eu poderia trocar por nomes de empresa daquele segmento, afinal eu sei o segmento que eu estou prospectando, eu não vou citar empresas genéricas, eu vou citar empresas daquele segmento.
E eu estou falando de uma dor específica de alguém do cargo que eu ataco, né? Eu trouxe um exemplo hipotético de uma prospecção que funcionou comigo uma vez. Eu recebo, como eu falei, de 3 a 5 e-mails de prospecção por dia. Alguns muito bons eu respondo, eu engajo. A maioria eu deleto. Esse foi um caso, eu não vou citar a empresa aqui que não vem ao caso, mas eu fui prospectado há um tempo atrás por uma empresa de software de cap table. Quem não conhece cap table, pensa no contrato social da empresa. É uma startup como a Hamper, que ao longo do tempo recebe investimento, agrega novos sócios, faz M&As, cria stock option para a equipe, enfim, em algum momento a sociedade da empresa vai ficando difícil de administrar. E isso passa a ser um negócio que tira o sono do CEO. Afinal, você está mexendo com dinheiro, com participação das pessoas, né? Então, quando me veio, né, quando a Hamper atingiu um certo ponto, como uma startup, né, que já tinha graduado para um certo porte, veio uma prospecção de uma empresa que resolve essa dor. E naquele momento eu li a prospecção, como, né, eu tenho o olho treinado para isso, falei, isso daqui está com cara de e-mail que não veio só para mim, mas não tem problema, porque quem me prospectou me acertou no timing certo. Eu estou com essa dor agora, eu estou com essa preocupação. Eu até escolhi trabalhar com um exemplo real que funcionou comigo, não foi exatamente esse o copy, mas no apanhado geral, o exemplo ele é muito semelhante. Então, o que eu quero trazer aqui, né, quando eu penso no cluster, eu consigo ter um nível de customização muito maior. E qualquer ferramenta que se preza aí do mercado de prospecção, principalmente a Hamper, vai te ajudar a ter esse nível de personalização, né? Acho que a ciência do cluster é algo que é uma estratégia que está muito mais nas pessoas envolvidas, né? Ou seja, você consegue trabalhar software para fazer as segmentações, mas a estratégia de como clusterizar ela tem que ser definida pelas pessoas envolvidas. O software ele acaba sendo um meio. Não existe um software que vai te sugerir assim, ó, prospecta esse cluster aqui, porque o software ele presume que é o melhor para você prospectar. A estratégia, quem tem que definir é você, é a liderança da empresa, é o time envolvido. Agora, software para fazer a segmentação nesse nível de refinamento e criar os copies, a mensageria com esse nível de customização, os softwares mais de ponta certamente vão te ajudar